Olá, Isa Minatel aqui. Esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio para você. A gente está lendo o livro O que Sobra, do Príncipe Harry. Nós estamos já na parte 2 do livro, no capítulo 2. Bora lá? Esse chá tá uma delícia. Prepara o seu se estiver tranquilo e se estiver na correria, só dá o play e vamos junto. Pensei em deixar o exército. Que sentido teria ficar se não podia ser realmente um soldado? Conversei com Chelsea. Ela ficou dividida. Por um lado, não conseguiu disfarçar o alívio. Por outro, ela sabia o quanto eu queria estar lá com meu grupo. Sabia que me sentira perseguido pela imprensa por muito tempo e que o exército tinha sido a única saída saudável que eu encontrara. Ela também sabia que eu acreditava na missão. Conversei com Willie. Ele se sentiu ambivalente. Como soldado, ele se solidarizava. Mas como irmão, um irmão mais velho altamente competitivo, não conseguia propriamente lamentar a guinada dos fatos. Triste, hein? Em geral, Willie e eu não tínhamos nada a ver com aquela besteira do herdeiro e do reserva, mas de vez em quando eu parava e percebia que, em algum nível, isso realmente tinha importância para ele. Em termos profissionais, em termos pessoais, ele se preocupava com o que eu fazia, em que pé eu estava. Não encontrando consolo em lugar algum, fui procurá-lo na vodka e no Red Bull, no gin tônica. Nessa época, fui fotografado entrando ou saindo de inúmeros bares, clubes, festas durante a madrugada. Não gostava de acordar e ver uma foto minha na primeira página de um tabloide, mas o que eu realmente não suportava era, em primeiro lugar, o som da câmera tirando a foto. Aquele clique, aquele barulhinho medonho por cima do ombro, atrás das costas ou no meu campo de visão periférica sempre acionava alguma coisa dentro de mim. Sempre fazia o coração disparar. Mas depois de Sandhurst, soava como o engatilhar de uma arma ou o destrave de uma lâmina. E então, ainda um pouco pior, um pouco mais traumatizante, via aquele clarão cegante. Que beleza, pensei eu. O exército me tornara mais capaz de reconhecer ameaças, de sentir ameaças, de ficar cheio de adrenalina diante dessas ameaças. E agora estava me pondo de lado. Era uma posição nada boa. Pausa só para falar uma questão aqui de programação neurolinguística. Essa coisa de ter uma reação interna com o clique, das câmeras, se chama âncora. É o processo de ancoragem, de ligar um estímulo externo a uma sensação interna. Tá? E isso acontece querendo ou não querendo, consciente ou inconscientemente. Todos nós temos âncoras. É impossível não ancorar, diz a PNL. Então, se você escuta, por exemplo, o hino nacional brasileiro, muitas pessoas se emocionam, choram. Isso é âncora também, tá? Então, é quando o estímulo externo ativa, é o gatilho para uma sensação interna. E a gente pode usar isso a nosso favor, quando a gente precisa ter paciência, a gente pode ancorar a paciência, quando a gente precisa ter coragem, autoconfiança, Então, é possível você criar âncoras de caso pensado, viu? É maravilhoso, aliás, fica a dica aí, o convite para conhecer o nosso curso PNL para pais e professores. Chega do jabá, bora continuar. Ah, não, deixa eu terminar meu chazinho. Bora lá. De alguma maneira, os paparazzi sabiam. Nessa época, começaram a me atingir fisicamente com as câmeras de propósito, tentando me atiçar. Relavam, batiam, empurravam ou até socavam, esperando despertar uma reação, esperando que eu revidasse, porque aí teriam uma foto melhor e, portanto, mais grana no bolso. Uma foto minha em 2007 rendeu cerca de 30 mil libras, valor da entrada de um apartamento. Mas uma foto minha fazendo alguma coisa agressiva seria o valor da entrada de uma casa de campo. Entrei numa briga que virou uma notícia e tanto. Saí com o nariz inchado e o meu guarda-costas ficou lívido. Você enriqueceu esses paparazzi, Harry. Está contente? Contente? Não, respondi. Não estou contente. Os paparazzi sempre tinham sido grotescos, mas quando cheguei à maioridade, pioraram ainda mais. Dava para ver nos olhos, na linguagem corporal deles. Estavam mais abusados, mais radicalizados, como aqueles rapazes radicalizados no Iraque. Os seus mulás eram os editores, os mesmos que, depois que mamãe morreu, tinham prometido que iam se comportar melhor.
Os editores prometeram publicamente que nunca mais mandariam fotógrafos à caça das pessoas e agora, 10 anos mais tarde, tinham retomado os velhos procedimentos. Justificavam o fato deixando de enviar os próprios fotógrafos. Em vez disso, contratavam agências de paparazzi, uma distinção que não fazia a mínima diferença. Os editores continuavam a pagar generosamente os rufiões e fracassados para perseguir a família real ou qualquer um que tivesse o azar de ser considerado famoso ou digno de notícia. E ninguém parecia se importar minimamente. Lembro que saí de um clube em Londres e me vi atacado por uns 20 paparazzi. Eles me cercaram a viatura em que eu estava, se jogaram em cima do capô, todos com cachecóis em volta do rosto e capuz na cabeça. O uniforme dos terroristas em qualquer lugar. Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida. E eu sabia que ninguém estava nem aí. É o preço que se paga, diziam as pessoas, mas nunca entendi o que queriam dizer. Preço pelo quê? Eu era especialmente próximo de um dos meus guarda-costas, Billy. Chamava-o de Billy a Rocha, pois era tremendamente firme e confiável. Uma vez, ele saltou e agarrou uma granada que alguém numa multidão tinha atirado em mim. Por sorte, a granada não era de verdade. Prometi a Billy que não ia mais empurrar nenhum paparazzo, mas também não ia simplesmente cair nas emboscadas deles. Assim, quando saíamos de um clube, falei: Billy, você vai ter de me enfiar no bagageiro do carro. Ele arregalou os olhos. Mesmo? É o único jeito de não me sentir tentado a ir para cima deles. E eles não vão conseguir faturar em cima de mim. Bom para os dois lados. Não contei ao Billy que era uma coisa que minha mãe costumava fazer. Assim, começou uma rotina nossa muito estranha. Várias vezes, ao sair de um bar ou de um clube em 2007, eu entrava no bagageiro, Billy fechava a porta e eu ficava ali no escuro, as mãos cruzadas no peito, enquanto ele e outro guarda-costas me levavam para casa. Parecia um caixão. Não me incomodava. Isso é vida, Brasil! Não, né? Se alguém ainda não tinha ficado compadecido com a vida que esse guri levou, gente. Meu Deus, meu Deus. Capítulo 3, da parte 2. Bora lá. Para marcar os 10 anos da morte da nossa mãe, o Willy e eu organizamos um show em honra a ela. A renda iria para suas entidades beneficentes preferidas e para uma nova entidade que eu acabara de lançar, Centebeio. Sua missão? Combater o HIV em Lesoto, principalmente entre as crianças. Centebeio em Sesoto significa não te esqueças de mim, a flor favorita de mamãe. Enquanto organizávamos o show, Willy e eu estávamos imperturbáveis. Era uma coisa profissional. É o aniversário, precisamos fazer isso, a 1 milhão de detalhes, ponto final. O local precisava ser de bom tamanho, o estádio de Wembley. Os ingressos tinham que ter um preço certo, 45 libras. E os artistas tinham de ser de primeira categoria, Elton John, Duran Duran, P. Diddy. Mas na noite do evento, nos bastidores, olhando todas aquelas pessoas, sentindo aquela energia vibrante, aquele amor reprimido e as saudades da nossa mãe, desmoronamos. Então Elton entrou no palco. Sentou-se a um piano de cauda e o público enlouqueceu. Eu tinha pedido que ele cantasse Candle in the Wind, mas Elton se recusou. Não queria ser mórbido e escolheu Your Song. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you are in the world. Ele cantou com um olhar e um sorriso que brilhavam com as boas recordações. Willy e eu tentamos acompanhar essa mesma energia, mas então fotos de mamãe começaram a passar na tela, uma mais radiante do que a outra. De desmoronados, passamos a arrebatados. Terminada a canção, Elton se pôs de pé e nos apresentou. Suas Altezas Reais, Príncipe William e Príncipe Harry. Os aplausos foram ensurdecedores, como nunca ouvíramos antes. Tínhamos sido aplaudidos nas ruas, em jogos de polo, em desfiles, teatros, mas nunca num lugar tão enorme ou num contexto tão carregado de emoção. Willy foi para o palco, eu segui atrás, ambos de blazer e camisa de colarinho desabotoado, como se fôssemos a um baile da escola. Estávamos nervosíssimos,
Não éramos acostumados a falar em público, sobre assunto nenhum, muito menos sobre mamãe. Na verdade, não éramos acostumados a falar sobre ela nem em privado. Mas na frente de 65 mil pessoas e mais 500 milhões assistindo ao vivo em 140 países, ficamos paralisados. Talvez tenha sido por isso que, na verdade, não dissemos nada. Hoje assisto ao vídeo e é impressionante. Era um momento, talvez o momento, em que podíamos descrevê-la, procurar fundo e encontrar as palavras para lembrar ao mundo suas admiráveis qualidades, a sua magia única, o seu desaparecimento. Mas não o fizemos. Não estou sugerindo que rendêssemos uma homenagem completa, mas talvez prestar algum pequeno tributo pessoal. Não prestamos. Ainda era demais. Sensível demais. A única coisa sincera que eu disse, vinda do coração, foi um salve aos meus camaradas. Gostaria também de aproveitar essa oportunidade para dar um alô a todo o pessoal do Esquadrão A, da Cavalaria do Palácio, que no momento está servindo no Iraque. Gostaria de estar aí com vocês. Lamento não poder. Mas a vocês e todos os outros participando de operações no momento, nós dois queremos dizer, cuidem-se bem. Gente, 10 anos depois da morte da princesa Diana, e esses garotos não conseguiam tocar no assunto, não conseguiam falar numa homenagem a ela. Isso é o resultado de um luto não processado, não vivido, emoções recolhidas, né? Que pena. Respira, deixa aqui o seu comentário, vamos junto, indica a playlist, gente, para outras pessoas que podem gostar disso, manda nos grupos de mães, de professores, de pais, de família, vamos junto, tá? Até o próximo Chá Comigo, que eu leio para você. Beijo grande, gratidão sem limites.